Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã, para profetizar a nossa vitória. Esse dia de hoje vai ser um dia de providência de Deus. Se você crer, você verás a glória de Deus. Né, bispo? Sim. A paz do Senhor, povo de Deus, povo do Brasil inteiro, povo privilegiado de receber nessa manhã uma oração de fé, de certeza. Estamos aqui com o coração queimando de alegria por estar proclamando a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que nós temos que levar a palavra a toda criatura, aquele que crê será salvo, né? Então, pregar as boas novas a todos aqueles aquebrantados de coração, que ele vai ser transformado. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Glória a Deus. E nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar orando aqui. Já prepara teu copo com água para nós estarmos orando, a oração da fé, consagrando a água. E eu quero deixar uma meditação para você nessa manhã, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30, que diz assim: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões, os quais despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto, quase morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu de íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Você pode entender o que a palavra de Deus está relatando aqui nessa meditação? Jesus conta uma parábola, uma história, que descia um homem e ele foi acometido de um assalto. Roubaram ele, bateram nele, espancaram ele e deixaram ele quase morto. E o interessante é que aquele homem foi caído ali, né, bispo? Sim. E vinha passando um sacerdote. E esse sacerdote olhou para ele e foi embora. Não fez nada por ele. De igual modo, passou um levita. Também olhou a situação daquele homem, não fez nada, foi embora. Eu quero dizer para você nessa manhã que assim é a religião. O sacerdote representa a religião. E quando ele passa, ele não dá a mínima, ele só olha e vê aquela pessoa ali, estirada ali no chão, e não faz nada por ela. E quantas vezes você vê pessoas que até se intitulam ser de Deus, mas não amam o próximo, né? De igual modo foi um levita. O levita passou também, não deu a mínima, né? Quando se fala de levita, fala daquele que adora a Deus, que canta louvores ao Senhor, que cuida das coisas de Deus. Mas como eu vou cuidar das coisas de Deus se eu não amo o meu próximo?
né? Então a religião, a liturgia, ela trata o ser humano assim. Mas só que Deus nos chamou para fazer o quê? A diferença, né, bispo? A diferença, né? Com certeza. E aquele sacerdote ali, ele falhou, ele não pôde fazer nada, porque, na verdade, ele era um bom religioso. E bom religioso não faz a vontade de Deus, né? Você não tem que ser religioso, você tem que ser cristão, amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo, amar Jesus, né? Jesus, ele fez a obra, né? Ele amou o próximo. E aqui diz que tinha um bom samaritano, um samaritano. E ele passou e viu aquele homem ali, ele foi lá e cuidou daquele homem. Você sabia que o samaritano, ele era odiado pelo judeu, eles não se davam. Você vê que o samaritano foi lá e fez a diferença. Jesus representa esse samaritano, a qual o povo dele mesmo excluiu ele, a qual o povo dele negou ele. Mas só que tem um porém, nós que somos gentios, né? Nós não somos judeus, né? Nós somos considerados hoje como filhos de Deus, porque nós nascemos da água e do Espírito, né? Nós nascemos de novo, né? E nós somos o povo de Deus. Então, eu quero deixar para você essa mensagem e dizer para você: ame o próximo, estenda a mão para aquele que está caído.